Olá pessoal, então dando continuidade ao tópico de aula que trata sobre intercorrências clínicas e obstétricas, vamos falar agora sobre o trabalho de parto prematuro. Bom, então como que eu diagnostico um trabalho de parto prematuro? Nós já vimos aí ameaça de aborto, falamos sobre descolamento prematuro de placenta, agora a gente vai falar sobre trabalho de parto prematuro. Então, antes da gente ver como que diagnostica, a gente precisa conceituar o que é uma gravidez pré-termo, né? Então, de acordo com o manual do Ministério da Saúde sobre pré-natal de baixo risco, conceitua-se gravidez pré-termo aquela cuja idade gestacional encontra-se entre 22 semanas a 37 semanas, tá? Então, o período entre 22 e 37 semanas é considerado como gravidez pré-termo. E aí, para eu diagnosticar um trabalho de parto, como que eu faço isso, né? Eu já vi o que é uma ameaça de aborto, já vi como que é um descolamento de placenta, eu tenho sinais e sintomas que são parecidos, mas que mesmo que tenham sinais e sintomas parecidos, mas cada uma tem uma sintomatologia muito característica, né? E o trabalho de parto prematuro não é diferente, tá? Para eu diagnosticar se a mulher está em trabalho de parto prematuro, eu tenho que considerar esse período da semana de gestação, que a gente já viu, que deve estar entre 22 e 37 semanas. E eu devo considerar a contratibilidade uterina e as modificações cervicais. Então, eu tenho que ter contração, tá? E eu tenho que ter um colo do útero modificado. Então, lembra, nós já estudamos as características do colo. O colo uterino, ele é fechado, né? Em uma mulher que não esteja em trabalho de parto, de fato, né? O colo do útero, ele vai estar fechado, ele vai estar mais endurecido, ele vai estar mais rígido, né, mais grosso. Essa é a característica do colo de útero de uma mulher que não está em trabalho de parto. Se eu recebo uma mulher com queixas de contração no período entre 22 e 37 semanas, lá na minha unidade básica de saúde, eu realizo o toque vaginal para quê? Para eu verificar se realmente há modificação desse colo uterino, para eu detectar se é um trabalho de parto verdadeiro ou se é um falso trabalho de parto. Existem contrações uterinas que acontecem durante todo o período gestacional, todo não, de um determinado momento, se eu não me engano, é da 12ª semana, se eu estiver errada, depois vocês me corrijam. Mas as contrações de Braxton Hicks são contrações de treinamento que elas vão surgir em um determinado momento da gestação. E eu não posso confundir as contrações de Braxton Hicks com aquela dos trabalhos de parto, do trabalho de parto prematuro, tá? As contrações as contrações de treinamento, as contrações de Braxton Hicks, ela não tem ritmo, não tem regularidade. Ela vem, o útero contrai, para, mas não tem ritmo e regularidade, como vai acontecer em casos de trabalho de parto prematuro. Então, no trabalho, na TPP, trabalho de parto prematuro, vou chamar de TPP, eu vou ter ritmo e eu vou ter regularidade. A contração vai e vem com intensidade, né? Uma intensidade significativa. Então, o trabalho de parto, ele é caracterizado, é definido pela presença de 2 a 3 contrações uterinas a cada 10 minutos. Então, você recebeu essa mulher, tem queixa de contração uterina, e aí você vai examinar essa mulher e vai contar essas contrações, né? Vai ver de quanto em quanto tempo acontece de uma para outra e qual que é a duração dessa contração uterina, tá? Se está acontecendo de 2 a 3 contrações a cada 10 minutos, com ritmo e frequência regular, ela está em trabalho de parto prematuro. Lembrando da idade gestacional, tá? Podem ser acompanhadas de modificação cervical. Então, depois que você contou as contrações, você fez o toque vaginal, verificou que eu tenho uma modificação no colo do útero, como que era mesmo o colo? Antes do trabalho de parto, o colo do útero está fechado e grosso. Fiz o toque vaginal, senti que o colo do útero está mais fino, né? Tá mais dilatado, começou a abrir. Junta aí seu dedo indicador e seu dedo médio. Quando a gente vai fazer o toque, geralmente, juntando, se quando eu insiro o dedo e eu sinto
ao tocar, que ao introduzir eu sinto a abertura que os meus 2 dedos entram, a mulher já está com uma dilatação em torno de 2 centímetros, tá? Porque a medida do dedo indicador com o médio junto dá um tamanho de mais ou menos 2 centímetros. Então, eu tenho um colo que está dilatado. Então, essa mulher tem contração, tem colo dilatado, tá com idade inferior a 37 semanas, opa, tem um trabalho de parto prematuro. O que eu vou fazer? Vou ficar com ela lá na atenção primária? Não, a gente precisa encaminhar para o serviço de emergência, né? Então, a contração vai ser acompanhada da dilatação, maior ou igual a 2 centímetros, e o esvaecimento do colo, ou seja, o apagamento, né, afinamento do colo. Então, na presença de contrações rítmicas irregulares, sem modificação cervical, né, a cervice não modificou, é um trabalho de parto é um falso trabalho de parto prematuro. Se eu não tenho modificação do colo, ok, não vai evoluir. Na verdade, assim, pode ser que evolua, eu tenho que acompanhar, tá? Mas, muitas vezes, esses casos podem evoluir bem, apenas com repouso, então você vai orientar o repouso para essa mulher. E se as contrações persistirem, a necessidade do uso de tocolíticos, né? Então, a mulher vai ter que ser encaminhada para um hospital de referência. O que é tocolítico mesmo, professora? Tocolíticos são medicamentos que inibem a contração uterina, mais conhecido como antagonistas da ocitocina, tá? Então, identificou que está em trabalho de parto? Está com contração? O colo do útero está dilatado? Eu vou encaminhar essa mulher para o hospital de referência. Por um profissional que faz acompanhamento de pré-natal, é importantíssimo conhecer a história dessa mulher. Por isso que durante o pré-natal a gente coleta todo o histórico dessa mulher, história clínica, história obstétrica, né? Antecedentes obstétricos. E uma mulher que ela já tem um quadro de parto prematuro em gestações anteriores, é muito razoável considerar que as gestações vindouras podem vir a desenvolver trabalho de parto prematuro, tá? Então, para o profissional que faz acompanhamento, a história de prematuridade anterior é um fator de risco, tem que ser considerado, né? Que isoladamente tem maior capacidade de ajudar a se prever a prematuridade na atual gestação. E o trabalho de parto prematuro frequentemente é relacionado a infecções urinárias. O que mais que o trabalho de parto prematuro está relacionado? Infecção urinária, infecções vaginais, tá? Principalmente vaginose bacteriana. Por isso que é importantíssimo que o enfermeiro faça o rastreamento. Tá bom, como que eu faço rastreamento de infecção urinária? Lá nos exames de rotina do pré-natal, um deles é o exame de urina tipo 1 e urocultura quando necessário. Então, eu posso fazer essa triagem por meio da solicitação do exame de urina tipo 1. Lá eu vou ver se ela tem algum tipo, quantidade de bactérias por campo e vou seguir o protocolo de tratamento se caso essa mulher tiver infecção. Como que eu faço a coleta de secreção vaginal? A gente tem como coletar. O exame preventivo não é para detectar vaginose bacteriana, tá? A gente tem um outro exame que a gente coleta a secreção e encaminha para o laboratório para verificar que tipo de infecção essa mulher tem. Então, ao examinar a mulher, examinar a genitália, observar as características da secreção vaginal, o exame especular, você pode coletar o material, mandar para exame e já lançar mão dos protocolos para tratamento de vaginoses, tá? Para vaginose bacteriana, pode ser feita abordagem sindrômica ou a realização de bacterioscopia da secreção vaginal. É o que eu acabei de falar. Naquele manual, Protocolo de Atenção Básica à Saúde das Mulheres, aquele de 2016, o roxinho, ele tem todos os fluxogramas para abordagem sindrômica. Então, se a mulher tem a secreção de tal característica, ou se o resultado lá da bacterioscopia da secreção vaginal deu tal bactéria, esse é o tratamento. Você vai prescrever tal dose, tantos dias por semana. Então, a gente tem os medicamentos, as doses, como é que a gente vai prescrever as medicações, tá? Para tratar essa vaginose bacteriana. Na suspeita de infecção urinária, então solicite urina tipo 1 urocultura, como eu já falei anteriormente.
Pessoal, então essa foi a aula sobre trabalho de parto prematuro. Eu usei o manual do Ministério da Saúde de pré-natal de baixo risco, caderno 32. Citei aquele protocolo de atenção básica à saúde das mulheres 2016, o roxinho, e usei também algumas coisas do livro do Montenegro e Rezende, tá? O de 2019. Muito obrigada pela atenção, um beijo e até o próximo vídeo.